a sua Bíblia comigo em Apocalipse, lá no capítulo 2, versículo de número 8, a carta à igreja em Esmirna. Vamos ver uma das igrejas, e a igreja específica de Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Fecha teus olhos, Deus fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. E os que creiam digam amém e amém. Levanta uma das mãozinhas assim, diz: Deus, o que vier de ti, eu recebo, em nome de Jesus. Bem, aqui fala de Esmirna, uma das igrejas, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E claro que Esmirna tem muitos ensinamentos, muita coisa boa aqui para a gente pegar aqui. Primeiro, se formos ao versículo de número 10, vai dizer assim: não temas coisas que tem de sofrer. Ou seja, não temas. É o próprio Criador dizendo. Bem, pastor, como é que eu sei que é o Senhor falando comigo? Se nós olharmos o 8, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, que esteve morto e tornou a viver. Então Jesus ali se declara para João na ilha de Pátimos em dizer o seguinte: olha, quem está te relatando tudo isso é quem tem poder para te livrar do sofrimento, quem tem poder para te tirar essa dor, essa angústia. Mas também, se necessário for, quero dizer para vocês que vocês hão de passar pelo sofrimento. Pastor, que negócio é esse? Acaso alguma coisa é limitada para o meu Deus e para o teu? Acaso para Deus existe alguma coisa impossível? Ou alguma coisa demasiadamente difícil que Ele não possa realizar? Quanto mais quando nós olhamos para o texto e vemos nele a soberania do primeiro e do último. Aquele que é primeiro foi primeiro e último. Não tem ninguém acima de mim. Ele quer dizer, não tem ninguém acima de mim. A mim foi dado todo o direito. A mim foi dado no céu, na terra e debaixo da terra toda a autoridade. Um dia todos vão ter que declarar que eu sou o Senhor. Então eu quero dizer para você, anjo da igreja em Esmirna, representante da igreja em Esmirna, de que não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Se vier o sofrimento, se tu está passando por um momento difícil, o Senhor já começa a falar contigo: não temas. Não temas. Bem, para ele falar não temas, significa inicialmente que ele está dizendo o seguinte: eu estou contigo. Eu não estou aqui, querido, para pregar um evangelho somente de vitória. Eu estou aqui para te dizer que Deus é Deus. E se Ele acha que você é capaz de passar por isso, Ele simplesmente já quer começar essa mensagem dizendo assim: não temas. Não temas o que há de sofrer, o que tens para sofrer. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Tenho estado contigo desde o início. Na verdade, muito antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Eu quero dizer para você que eu já falei isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou repetir quantas vezes forem necessárias. O maior erro do cristão é quando ele acha que a ele foi dado o direito de aceitar a Cristo. Foi dado o direito de declarar: Senhor, eu te quero. Quando na verdade Cristo já me aceitou muito antes
aceitar. A sua soberania, querido, é tão grande que tudo na verdade já se cumpriu, e eu só vivo no Cronos, mas no Kairos, para Deus ele já conhece tudo. Ele sabe aonde o pastor Alexandre vai chegar, ele sabe das minhas limitações, ele sabe quem é você, ele sabe do teu futuro, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe que quando você esmurece, você precisa de um acalento especial. Que quando você esmurece, você precisa talvez ouvir hoje: não temas as coisas que tem de sofrer, não temas. E o texto diz que eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova. Bem, o diabo está, mas o diabo não tem mais poder que o meu Deus. Então é como se ele dissesse: algumas coisas têm acontecido com a minha permissão. E quando falo em prisão aqui, querido, não é prisão, cárcere propriamente dito. Às vezes é um aprisionamento espiritual. É em dizer: olha, tu por enquanto está cativo, mas saiba você que o texto continua dizendo que o seguinte: para ser postos à prova. Então, por favor, se tem alguém do teu lado, vira para essa pessoa e diz assim: Deus pode até estar te provando, porque Ele vê em você a qualificação de ser aprovado por Ele. Ele olha para você e consegue ver que em ti é uma qualificação de aprovação, querido. Eu já expliquei isso aqui. Pedro, quando olha para aquele que está vindo e vira e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus simplesmente diz: vem. Você imagina a soberania e o amor de Cristo, como se Cristo dissesse assim: vem, Pedro, porque tu vai começar a afundar e eu vou rir de você. Você imagina se Jesus estivesse prazer, ou estivesse tendo prazer em saber que daqui a pouco, depois de alguns passos, Pedro ia começar a afundar? Não, querido. O Senhor estava dando a Pedro a oportunidade de ser diferente, a oportunidade de dizer: Pedro, na história não vai existir outro que vai andar por sobre as águas. Na Bíblia não vai existir outro que vai caminhar como você caminhou. Podem ter sido 1, 2, 3, 4, 5 passos ou 10, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: você não encontra narrado nas Escrituras nenhum outro homem que caminhou por sobre as águas. Significa que Jesus quando virou para Pedro e diz: Pedro, vem. E Pedro desceu daquela embarcação e começou a caminhar. Significa que o Senhor Jesus estava, no momento que Pedro estava caminhando, Jesus estava dizendo: poxa, Pedro, é isso aí, isso é fé. Olha, tu ainda não entendes isso, mas haverá um tempo, Pedro, que a tua sombra vai corar em meu nome. Haverá um tempo que a tua capa e a tua túnica vai corar em meu nome. Sabe, Pedro, hoje tu pode ter afundado, mas haverá um tempo em que muitos terão que olhar para você e te respeitar. Às vezes no momento de prova, você não consegue entender o que vem mais à frente. Às vezes no momento em que o Senhor está dizendo: olha, Satanás está tentando, eu até permiti, mas saiba vocês que eu estou com vocês, que o meu bordão e o meu cajado te consolam. É como se Deus virasse para mim, ou virasse para a igreja em Esmirna e dissesse assim: olha, não vos preocupeis, ainda que vós estejais sendo provado, porque o que Deus quer nisso tudo é que tu possa ser aprovado em nome de Jesus. Significa dizer, queridos, se eu continuar esse texto, diz assim: tereis tribulações de 10 dias. Sabe o que Deus está falando com você? Fala comigo, que a tribulação ela tem um prazo determinado para acabar. O que você está vivendo tem um prazo determinado para acabar. Esse sofrimento não vai durar a tua vida toda. Essa luta que tu tem vivido não vai durar a tua vida toda. A Bíblia fala sobre 10 dias. E eu não posso declarar para você que esses 10 dias são 10 dias no meu tempo e no teu tempo, 10 dias corrido. Esses 10 dias é em Deus determinar para mim e para ti. Ei, tem um tempo pré-determinado por Deus.
Há um tempo para a dor, há um tempo para a prova, há um tempo para tudo isso que tu possa estar vivendo. Mas quando esse tempo findar, eu serei exaltado através da tua vida, porque vou mostrar que sou o primeiro e o último, sou o começo e o fim, sou eu que estou no comando. Então, em nome de Jesus, se tu tem dito consigo mesmo, não estou suportando mais, se tu tem dito consigo mesmo, não estou aguentando mais, eu digo para você: espera só mais um pouquinho, aguarda, porque o meu Deus me garante que não há tribulação que dure para sempre. O meu Deus me garante que não há tribulação que dure uma vida inteira. O meu Deus me garante que o adversário pode ter se levantado na tua vida, mas do jeito que ele se levantou, ele também vai cair, porque mais forte que eu e você, mais forte que o adversário, é o poder do Deus que eu sirvo, é o poder do Deus que você serve. Então, eu não sei se a tua tribulação tem nome. Talvez o nome da tua tribulação é enfermidade, mas saiba tu que o Senhor está contigo. Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o King of the King. Ele é o meu Senhor, Ele está contigo. Então, em nome de Jesus, o texto continua dizendo assim: ser fiel até a morte. Diz para o teu irmão ou para a tua irmã: a certeza da tua vitória está numa palavra chamada fidelidade. Se tu não tem sido fiel, a partir de hoje tu precisa ser, porque essa palavra te garante a vitória. Pastor, eu não tenho sido. Não tem sido? Você sabe qual é o significado da palavra arrependimento? O melhor significado para ele é dar meia volta. E quando tu entende o que é dar meia volta, tu está indo numa direção, e você decide: isso aqui não é para mim, eu vou dar meia volta. E você volta. Você começa a agradar a Deus. A quem tu quer agradar? A homens ou ao teu Senhor? Eu li um texto em Tiago no domingo, e o texto diz o seguinte: que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tu quer ser amigo de quem? Do mundo? Então tu é inimigo de Deus. O Salmo de número 1 vai declarar isso. E no final vai dizer: e o ímpio perecerá. E o justo, pastor, bem, o justo ele é como as águas, é como árvore plantada junto ao córrego das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí vai falar do ímpio, aí diz assim: e o ímpio perecerá. Qual a tua posição no reino? Será que já não está no tempo da gente parar de brincar de igreja? Será que já não está no tempo da gente parar de brincar de evangelho? Será que tu não entende que quando você não consegue priorizar o reino não vai priorizar você? Será que você não entende que a minha vida e a tua no mundo espiritual é como uma semente? É uma semente que eu lanço e que no tempo certo eu vou germinar. Será que tu não entende quando a Bíblia diz, então, de que aquilo que eu planto é aquilo que eu colho? Se eu plantar amor, desculpa, eu preciso da tua ajuda, eu vou colher. Se eu plantar ódio, eu vou colher o que você tem plantado. Quando eu persevero, quando eu sou daqueles que vou até o final, saiba você de uma coisa: eu vi, e nos momentos que estive nos debates da Rádio Melodia, eu vi algo muito legal daqueles pastores mais antigos, que a igreja antigamente era uma igreja diferente. Como pastor, era uma igreja de mais oração. Pastor, quando o vento, quando a adversidade se levantava, a igreja orava. Pastor, e muitas das vezes a igreja orava calada. Você sabe que eles declaravam até o seguinte: quando tinha alguma coisa errada, um exemplo, uma coisa errada na igreja, ou até com a liderança, sabe o que a igreja fazia? Orava. Não saía, não ia embora, ela orava. Hoje sabe o que acontece nas igrejas? Fica tudo muito fácil, querido. Se levanta uma adversidade, a primeira coisa que tu pensa é ir embora. Tu está num lugar e está descontente com o lugar. A tua boca que foi chamada para glorificar o Senhor é uma boca questionadora, e essa boca questionadora não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes alguns trabalhadores viram para mim e dizem: pastor, a gente ouve cada coisa. E eu fico dizendo: Senhor,
E aí a gente não entende quando vem a prova, vem. E aí esse amor genuíno do Senhor eu não consigo viver nunca. Porque não consigo entender e não consigo ser fiel. Eu falei aqui uma frase do bispo Walter Macari, já falei em 2 cultos, vou falar no 3º. A igreja não foi chamada para ser eficiente, nem rica e nem grande. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para ser fiel. E a igreja, queridão, não é a instituição São Ágape. A igreja é você. Cristo um dia virá buscar você. É você. Aí muitos se preocupam com escatologia, com o homem da iniquidade. Pastor, que dia? Será que ele já existe? Está vindo um novo Papa aí. Será que esse novo Papa que vai se reerguer, estão querendo botar um Papa mais novo para estremecer mesmo aí e não sei o que? Nunca se viu na história, ou poucas foram as vezes que se viu de um Papa abdicar o seu papado. Mas eu quero dizer para você, querido, que a hora que o homem da iniquidade se levantar, eu já estou na glória com meu pai, você já está na glória com seu pai. Eu não estou preocupado com o homem da iniquidade. Desculpa, eu preciso estudar escatologia, mas não estou preocupado com ele, porque uma certeza eu quero ter no meu coração: eu quero ser uma igreja fiel aos princípios bíblicos que eu ouço todo e leio todos os dias. Eu preciso ser fiel aos princípios bíblicos. E aí, querido, querida, quando o homem da iniquidade se levantar, Jesus já veio e já arrebatou a sua igreja. Quer ficar para a segunda oportunidade? Se tu quiser ficar, se preocupa com o homem da iniquidade. Aí você deve se preocupar. Aí quando se levantou o presidente dos Estados Unidos, disseram que o homem da iniquidade tinha as características do cara, Jesus. E eu, Senhor, se esse é o homem, eu preciso estar mais atento, porque tu vai voltar a qualquer momento para mim. E te digo mais, há 2 vertentes quando eu digo que Cristo volta. Cristo volta em 2 vertentes. Uma, ele pode voltar só para mim, só para você, hoje, amanhã, depois, daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos. Mas pode voltar para todos nós no coletivo. Jesus, para João, revela o seguinte: olha, João, escreve isso aí, porque isso é para Esmirna. É para Esmirna, é para Esmirna. Diz para eles o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, ser constante. Fala com o teu irmão do teu lado, se tem alguém. Ser constante. Esse evangelho que tu vem anunciando há muitos anos, sabe o que Deus fala para você? Não teve nada perdido. Um dia haverá no céu uma palavra chamada galardão. Pastor, não sei o que é galardão, então vou te explicar: é recompensa. Haverá uma recompensa para ti pelo todas as obras, mediante aos méritos de tudo quanto tu fez aqui nessa terra. A tribulação vai passar. Levanta uma das tuas mãos assim: a tribulação tem dia e hora marcada para passar. Mas o que garante a coroa da vida, olha para o pastor, é a fidelidade. Ela garante a coroa. Fidelidade. Nós estamos vivendo uma era que às vezes somos fiéis nos dízimos e não conseguimos ser fiel em outras áreas da nossa vida. Esquecemos de que Deus é Deus. Às vezes somos fiéis em algumas áreas das nossas vidas, mas não conseguimos ser fiel no dízimo. Querido, se 10% atrapalha tanto assim a tua vida, eu fico imaginando. Imagina se Deus pedisse metade daquilo que te cabe. 10 vidas sofrem
tem dificuldade em obedecer 10%. De que quando você recebe, o teu coração já tem que ansiar, a coisa já tem que palpitar mais forte, a coisa já tem que... E aí, querido, querida, tu acha que tu está enganando a quem? Às vezes o pastor se finge de bobo. Sabe por quê? Porque o máximo que eu não posso te fazer, te levar para o gabinete. Eu fui de uma igreja assim, querido, de que quando houve uma falha comigo no meu dízimo, sabe o que meu pastor fez? Me levou para o gabinete, sentou comigo e disse assim: ó, isso. Sabe o que Deus quer falar com você? Sabe o que o Senhor quer falar contigo? Que o que há de mais importante para o homem de Deus e para a mulher de Deus é fidelidade. Isso muda. Isso transforma. Isso aniquila qualquer ação do adversário da tua vida. E quando tu está fraco, se eu for contigo mais à frente, no capítulo 3, versículo de número 15. Vai comigo aí, que algumas pessoas já foram, vai comigo. Se nós formos ver o que Deus fala, o que Deus determina, diz assim: conheço as tuas obras, sei que tu não és nem quente nem frio, quem deras fosse quente ou frio. Assim, porque és morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Sobe mais um pouquinho. Diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se declarando de uma maneira diferente. Aí ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, mas todavia és morno. E morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Não sei, querido, se você está conseguindo entender o que o Espírito está falando comigo e contigo. O Senhor não pode ter nojo de mim, não pode ter nojo de você. Ele não pode olhar para mim e para você e ver essas oscilações o tempo todo acontecendo. Um dia muito bem, no outro muito mal. Um dia muito bem, no outro muito mal. Aí uma semana está bem, eu quero, na outra eu não. Ei, eu já virei para alguns dos trabalhadores nesse lugar: faça chuva ou faça sol, o teu lugar é na casa de Deus. Porque será que todo dia o pastor está com vontade de levantar da sua cama e vir até aqui? Mas o meu maior compromisso é com o meu Senhor. E o dia que eu não puder levantar da minha cama, que ainda assim o meu coração venha a ansiar em estar aqui, junto contigo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus: pastor, por que Deus levou o Senhor para falar tudo isso? Eu quero te dizer que as palavras não vão ficar só nisso não. Eu quero que tu, por favor, vai comigo ao versículo de número 9. E o versículo de número 9 vai dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Eu não quero ficar com a parteada do versículo, diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus está dizendo para Esmirna que te conhece, que me conhece. Quando Davi lá no 51, parte final, vai dizer que o que importa para Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Ele vai dizer: Senhor, do contrário, eu te daria qualquer tipo de sacrifício, eu posso. Mas eu descobri que o que importa para ti, o que toca no teu coração, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito.
quando você entende que o Espírito de Deus anseia por vós, em fazer morada em vós. Pastor, como que vai ficar a minha vida? Olha o que está acontecendo, pastor. Deus está vendo. Pastor, olha o que eu estou vivendo. Tem hora que não é simplesmente uma pobreza na área física, financeira, é uma pobreza espiritual, pastor. Estão me subjugando, estão pegando pesado comigo. Aí o Senhor vira e diz assim: mas tu és rica, Esmirna, hoje aqui nesse lugar, mas tu és rica. Esmirna, entenda que quanto maior a tribulação, maior a consolação do meu Espírito sobre a tua vida. Esmirna, entenda que você é menina dos meus olhos. Talvez hoje o Senhor queira trocar a palavra Esmirna pelo teu nome e dizer para ti o quão precioso tu é no reino, o quanto tu é importante no reino. E eu encerro em dizer para você o quanto Ele te ama. Tu acha que tu é pobre, mas tu és rica, porque através da tua vida tu faz a diferença. Uma outra coisa que eu quero declarar aqui: você não precisa se defender. Você não precisa de maneira nenhuma se defender. Eu aprendi com um pastor que foi meu pastor, e ele dizia: para me defender eu tenho que atacar. Então eu prefiro me recolher e aguardar, porque o meu Deus é quem me justifica. Deus não te chamou para atacar. Todas as vezes em que tu lança todas as suas expectativas, todos os seus traumas, todos de uma forma em geral, todas as vezes que tu lança todas as suas expectativas e traumas no Facebook, você está deixando de confiar no teu Senhor. Você está deixando de confiar no teu Deus. Todas as vezes que você tem que depender disso aqui para mostrar que tu está sentindo alguma coisa, ou que tu está deixando de confiar em Deus, porque o teu Deus vira para ti e diz: olha, ainda que te vejam como pobre, tu és rica, porque sou eu o Deus da provisão, sou eu que estou contigo. Não é através daquilo que tu posta que vai mudar a tua história, é daquilo que eu determino para a tua vida. Isso é que vai mudar a história da tua vida. Mas enquanto não entendemos isso, a gente precisa aqui de todas as maneiras colocar, postar, de alguma maneira dizer para alguém o que eu estou sentindo, quando na verdade Deus te conhece. Pastor, esse negócio de Facebook é moderno demais, mas às vezes tu sente a necessidade de compartilhar com alguém o que tu está sentindo. E aí o Senhor está olhando do alto, está dizendo: não é nada disso que eu quero para você. Constância, siga em frente. Se nada for mudar na tua vida, sabe o que é o crente maduro? Pastor, se nada for mudar na minha vida, eu continuo servindo a esse Deus com alegria. Se essa história que eu tenho vivido até os dias de hoje não mudar, não tem problema nenhum, eu vou continuar servindo a Ele. Mas sabe o que o adversário conhece? Ele conhece quando tu fraqueja em meio à derrota. Quando chega a derrota, tu não sabe o que fazer com ela. Sabe por quê? Porque tu só quer viver em meio à vitória. Se chegar a derrota, tu se perde. Com derrota ou com vitória, Deus é Deus, querido. Com prisão ou sem prisão, Deus é Deus. Com acusação ou sem acusação, Deus é Deus. Ele é soberano. Seja o que quer que seja, que aconteça, que não interessa, Ele continua sendo Deus. E ainda assim,
com todas as 7 igrejas, com falhas, ele ainda vira e diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte. Mas para me encerrar, eu fico com a parte final do versículo 10: ser fiel até a morte. Ser fiel. Ser fiel. Fecha teus olhos no teu lugar.